Agora vamos ao quadro que a Bíblia diz. Temos aqui uma pergunta da Cindy. E ela pergunta: o óleo ungido é para ungir todos ou só o doente? Vamos ler o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se-lhe-ão perdoados. Antes disso, vamos ler o verso 14 também. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então está Tiago falando a respeito da doença física. Em caso de doença, o crente deve pedir as orações dos presbíteros ou os dirigentes da igreja. Agora, é dever dos pastores e outros dirigentes da igreja orar pelos enfermos. É uma recomendação. Por isso, sempre numa liturgia, nós aqui, por exemplo, chamamos irmãos, aqueles que precisam de orações, para que venham à frente e assim possamos orar por suas necessidades, incluindo as chamadas enfermidades. E, em alguns casos, quando é uma doença, a unção com azeite. O azeite, sem dúvida, simboliza o Espírito Santo e seu poder sanador. E a unção com azeite estimula a fé. Vamos ler o que está em Marcos, que é uma ação do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não está fisicamente, mas espiritualmente. Ele se faz presente onde 2 ou 3 dos meus pequeninos estariam ali, ele também está. Então, Marcos 6, verso 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, aqui nós encontramos a ação do Senhor Jesus Cristo, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Aqui nós encontramos esse respaldo bíblico para essa atividade. O que Tiago enfatiza com mais importante é a oração. Devemos orar. Oração eficaz deve ser proferida com fé para que haja cura dos enfermos. Temos que ter fé, e o Senhor concederá fé conforme a sua vontade. Vamos ler também Mateus, capítulo 17, verso 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa aqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Na minha tradução, de vez de incredulidade, está dizendo, por causa da vossa pequena fé. Jesus fala de uma fé que pode remover montanhas. Ele termina esse texto e também diz que nada vos será impossível. Então, operar milagres e curas e realizar grandes coisas para Deus. Então, a fé genuína é uma fé eficaz que tem como resultado nada vos será impossível. Então, precisamos ter essa fé. A fé principal é na pessoa do Senhor Jesus. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, 8 e 9. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem dos homens para que ninguém se glorie. Então é uma fé
que vem através do Espírito Santo de Deus, quando nós temos experiência com Deus. Importante que essa fé não é uma crença na fé, como uma força ou poder, mas é uma fé em Deus. Se nós não estivermos realmente baseados na vida espiritual com Deus, pode ser uma fé como qualquer outra pessoa tenha, porque no mundo espiritual o inimigo também ele tem as suas operações e pode fazer grandes milagres, como fez lá no Egito com aqueles encantadores de Faraó. Então precisamos ter cuidado. Os requisitos desta fé é o que o Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 11, verso 22. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Então a fé tem que ser em Deus. Esta fé é uma obra de Deus que tem lugar no coração do crente. Então Deus opera essa fé no nosso coração. Vamos ler Filipenses, capítulo 2, verso 13, o que fala a respeito dessa fé que Deus vai operando no nosso coração, para compreendermos bem como demonstrar essa fé. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então aqui está bem claro dizendo, Deus é que vai operar nas nossas vidas essa fé. É a plena certeza de que Deus transmite ao coração de que possa a oração ser respondida. Retornemos para Marcos capítulo 11, verso agora 23, quando o Senhor, depois que disse-lhe, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então esta fé é criada interiormente no crente pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo. Precisamos sempre saber como está a nossa vida com Deus. Se realmente o Espírito Santo está, como diz Paulo em Romanos 8, 26, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então o nosso corpo, ele não pode ser dividido. Ele tem que ser um corpo consagrado ao Senhor. Então não podemos produzir essa fé em nós mesmos por meio da nossa mente. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui, bem claro, não pode ser uma fé que é produzida por homem. Então não existe esse negócio, como nós vemos hoje, que esse homem ele tem poder. Não existe isso. A fé, prezado ouvinte, ela vem de Deus. Deus é que concede a fé a cada um, como diz Paulo aqui, porque conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Uma vez que a fé está em Deus, é um dom que Cristo comunica ao nosso coração. Importa-nos estar unidos a Jesus e a sua palavra, e sermos mais consagrados a Ele, porque o Senhor Jesus disse o que em Romanos 10, 17? A fé vem como? Vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o programa na televisão, programa no rádio. A fé vem pelo ouvir a palavra.
palavra de Deus. Então dependemos do Senhor Jesus Cristo em tudo. O Senhor foi bem claro quando disse em João capítulo 5, aliás, capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que entender que a nossa dependência é da parte de Deus. Então devemos buscar a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus capítulo 12, verso 12, fala sobre isso, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Nossa fé tem que estar baseada no Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A real presença de Cristo conosco e a nossa obediência à sua palavra são a origem e o segredo da fé. É isso que a Bíblia nos ensina. Vamos ler ainda Mateus capítulo 9, porque esse assunto é muito importante. Mateus 9, 21, o que a Bíblia fala. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Falando da mulher de fluxo hemorrágico. Então, ela tinha essa convicção da presença de Cristo e a obediência à sua palavra. Esses são os segredos da verdadeira fé. A verdadeira fé opera sob o controle de Deus. Ele concede, na base do seu amor, da sua sabedoria, da graça, do seu propósito soberano para a execução de sua vontade, como expressão do seu amor por nós, não deve ser usada para nosso proveito próprio, egoísta. É aí que está o perigo. Retornemos para o livro de Tiago, agora no seu capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. É como uma pessoa que vai jogar na loteria e vai falar, se eu ganhar eu vou dar os 10% para Deus. É uma coisa totalmente irregular, um jogo de azar. Como é que Deus pode estar num negócio desse? Então é muito importante que tenhamos essa convicção de que podemos estar dentro da palavra, utilizando a nossa fé que vem de Deus, para proveito, sermos intermediários e interceder pelos doentes. A irmã Ilka pergunta, podemos ungir a casa com óleo ungido? Vamos ler um texto da palavra do Senhor que está em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Essa é uma prática que algumas pessoas fazem, que nós não encontramos respaldo da Bíblia para essa ação. O que mostra aqui um exemplo de uma casa num período em que Davi estava trazendo a arca para Jerusalém, e durante essa arca estava com os filisteus, e no caminho houve uma intervenção da parte de Deus, porque quem podia conduzir a arca era somente os levitas. E a arca não estava devidamente sendo transportada.
e a arca, o carro que levava a arca, bateu numa irregularidade do terreno, e diz o texto que Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá. E daí a providência de Davi foi temer ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. E o Senhor, ele aprovou aquele gesto. Então perceba o irmão, com a sua irmã Ilka, né? Que não precisa de óleo. O importante é a presença de Deus na nossa casa. E aqui diz o texto, como foi lido, 3 meses a arca ficou na casa do Senhor. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então aquilo que Obed-edom acolheu a arca com reverência e obediência a Deus, nós podemos ver um contraste. Aquilo que resultou em morte para um homem, como foi Uzá, resultou em bênção a outro. Então é muito importante que na nosso lar, nós tenhamos um lar que esteja na presença do Senhor. As igrejas, quando começaram os seus trabalhos, sempre foram reuniões caseiras, né? Nós vemos no Antigo Testamento, e os primeiros cristãos se reuniam de casa em casa, tinham tudo em comum. Quando a pessoa abre a sua casa para estar louvando a Deus, sempre, com certeza, o Senhor abençoa os parentes, convida os parentes para ler a Bíblia, orar, o Senhor abençoa. E essa é uma prática muito importante. Então aí não precisa ungir, porque a presença do Senhor é o suficiente. Que Deus abençoe a sua casa, irmã Ilka. Amém.